Olá, queridos alunos! Hoje teremos uma breve aula para darmos continuidade e encerrarmos a unidade 1 sobre ar atmosférico e efeitos nocivos da poluição. Vamos começar a falar sobre o aquecimento global. Temos aí o efeito estufa, que é um fenômeno atmosférico natural responsável pela manutenção da vida na Terra. Sem a presença desse fenômeno, a temperatura na Terra seria muito baixa, o que iria impossibilitar o desenvolvimento de seres vivos. Existem na atmosfera diversos gases capazes de absorver a radiação solar irradiada pela superfície terrestre, impedindo que todo o calor retorne ao espaço. Parte da energia emitida pelo Sol à Terra é refletida para o espaço. Outra parte ela é absorvida pela superfície terrestre e pelos oceanos. Uma parcela do calor irradiado de volta ao espaço é retida pelos gases de efeito estufa presentes na atmosfera. Desta forma, o equilíbrio energético é mantido, fazendo com que não haja grandes térmicas e as temperaturas então fiquem estáveis. Para entender melhor, podemos comparar o efeito estufa ao que acontece em um carro parado sobre a luz solar. Os raios solares passam pelos vidros e aquecem o interior daquele veículo. O calor, então, ele tende a sair pelo vidro, porém encontra dificuldade. Portanto, parte do calor fica retido no interior do carro, aquecendo aquele carro. Os gases do efeito estufa presentes na atmosfera funcionam como se fosse o vidro deste carro, que vão permitir a entrada da radiação ultravioleta, mas vai dificultar que toda ela seja irradiada de volta ao espaço. Contudo, a grande concentração desses gases na atmosfera vai dificultar mais a dispersão do calor para o espaço, aumentando assim a temperatura do nosso planeta. Temos também aí a destruição da camada de ozônio. Primeiro a gente tem que entender o que é essa camada de ozônio. Camada de ozônio é uma cobertura de gás ozônio presente na estratosfera, entre 25 quilômetros de altitude, que protege o planeta Terra das radiações ultravioletas prejudiciais aos seres vivos. A camada de ozônio ela concentra 90% das moléculas desse gás. A camada de ozônio também é essencial para a vida, pois forma como se fosse um escudo que nos protege das radiações ultravioleta. Sem ela, a vida na Terra não seria possível. Temos aí os buracos na camada de ozônio, que são regiões da estratosfera onde a concentração de ozônio cai abaixo de 50%. Os buracos da camada de ozônio estão relacionados com os gases originados de atividades humanas, como, por exemplo, os gases que são expelidos pelos veículos e pela queima de combustíveis fósseis. Sem essa proteção da camada de ozônio, teríamos uma diminuição da taxa de crescimento das plantas que fariam menos fotossíntese. Os raios ultravioletas, eles também prejudicam o desenvolvimento de organismos aquáticos que reduz a produtividade do fitoplâncton. E essa situação, ela provoca alterações nas cadeias alimentares e também no funcionamento dos ecossistemas. A ação intensa desses raios ultravioletas também podem causar diversos males à nossa saúde, como, por exemplo, um câncer de pele, uma cegueira, um enfraquecimento do nosso sistema imunológico. Temos aí também um outro fenômeno atmosférico que é a chuva ácida, que ocorre especialmente em países com elevado nível de industrialização, porque ela consiste na precipitação com elevada acidez, ou seja, a chuva ela possui grande concentração de ácidos, como dióxido de enxofre. E esse fenômeno ele pode provocar graves problemas ambientais e também provocar danos à saúde dos seres vivos. A precipitação com elevada acidez ocorre quando em determinado lugar há uma elevada concentração de gases como dióxido de enxofre e nitrogênio na atmosfera, que em contato com as gotas de água suspensas no ar, reage formando os ácidos que, ao precipitar, dão origem ao que a gente chama de chuva ácida. Por hoje é só. Peço que vocês façam essas atividades propostas e me enviem as fotos também pelo WhatsApp.
Um grande beijo e até a próxima aula.